Bom dia, minha amiga, meu amigo, me chamo Pastor Ivanildo. Bom dia, a paz do Senhor e eu, missionária Rose. Então, pessoal, hoje é segunda-feira, né? Geralmente é dito por aí que é dia de branco, né? Tem uma cortina branca atrás das nossas costas, né? Mas, pessoal, eu vim hoje aqui, hoje é o primeiro trabalho, dia de segunda-feira, que nós estamos fazendo. Estamos aqui no espaço, né? Como o espaço lá em cima tá meio chuvoso, a gente está aqui embaixo, na parte da área da cozinha, né? Fazendo esse vídeo para falar para você. A palavra de Deus diz que havia 4 leprosos. Esses leprosos, eles estavam passando fome. Houve uma grande fome sobre Samaria. E o homem de Deus disse que haveria prosperidade, que haveria abundância de alimento. O homem de Deus, Eliseu, falou para o rei. E um comandante, um general, se eu não me engano, ele duvidou da palavra de Eliseu. A palavra de Deus na boca de Eliseu. E falou: acaso, ainda que houvesse janela nos céus, aconteceria tal coisa? Eliseu, ele falou: pois você vai ver, mas não vai comer, não vai participar. Então, minha amiga, meu amigo, o que eu estou tentando dizer para vocês, que nós estamos convocando vocês para esse trabalho especial que nós estamos fazendo aqui na Viana do Castelo. Às segunda-feira, às 8 da manhã, às 7 da manhã. 8 da manhã. Às 7 da manhã. 7 da manhã e às 19 horas. Então, minha amiga, meu amigo, sobre esta palavra, nós estamos falando para você que Deus quer abençoar a tua vida. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis 7:15, diz assim: ide e vede. Foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estavam cheio de roupas e de avivamento, que é alimento, que os sírios apressados lançaram fora. E voltaram ao mensageiro e anunciaram ao rei. Nós estamos anunciando para você, meu amigo e minha amiga, as boas novas. As boas novas, ela não traz só salvação. As boas novas, ela não traz só alívio na alma, no espírito, paz, tranquilidade. As boas novas, ela também te traz prosperidade. As boas novas também te traz uma vida abundante. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele disse na palavra dele: eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê, Rose? Para que tivéssemos vida e vida com abundância. Uma vida abundante, meu amigo. Essa vida abundante, ela não vem no estalo. Não é só apenas também dinheiro, né? Não. Essa vida abundante é uma vida de qualidade, aonde a palavra de Deus diz que, olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 7, 2 Reis 7, 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estivemos nós aqui até morremos? Ou seja, eu vou ficar parado aqui, eu vou ficar aqui estacionado, sem tomar uma atitude, sem ir buscar, sem ir lutar pelo meu ideal, pela minha vida?
pela minha vida profissional, pela minha vida empresarial. Estou botando nos dias de hoje para você entender melhor. Aí no versículo 4 disseram eles assim: se dissermos entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos nós aqui, também morreremos. Então eles tinham duas opções: ou ficar parado e morrer, ou arriscar a própria vida e ir de caminho à cidade. Eles fizeram uma caminhada até um lugar. E é o que nós estamos chamando vocês, meu amigo, para vir fazer essa caminhada até aqui ao espaço do apoio aos soldados feridos na rua Viana do Castelo 166. No final do corredor da fábrica do Léo, a fábrica de salgados. Estaremos aqui às segunda-feira, 7 da manhã. A Rose errou, é 7 da manhã. E às 19 horas, para a gente lutar junto, buscar de Deus uma orientação pela nossa vida financeira, meu amigo. O Espírito Santo, ele tem interesse. Ele tem interesse na nossa prosperidade. O maior interesse de Deus, né, é que você se sinta realizado ou realizada. É você chegar na sua casa e ter uma vida bem-sucedida, ter uma vida de qualidade, abençoada, tanto para você, tanto para sua família. Então, você imagina a situação que se encontrava esses quatro. Não era boa. Talvez é a situação que você está vivendo. Era uma situação de morte, né, Rose? Era uma situação de deserto, de dor. Às vezes você fica de braço cruzado e se lamentando para um, se lamentando para outros. Mas o que Deus quer é que você tome uma decisão, uma atitude. Porque se você pensar bem, as duas opções não eram muito boas. Mas eles olhou. Se eu entrar, eu morro. Se eu ficar, eu morro. Então eu prefiro arriscar e ir. O que te custa você vir? E nós te dá certeza. O que te custa? Nós temos a palavra de Deus como âncora, como base. Que, olha só o que diz. Vamos nós, ainda foi ele mais os outros. Vamos nós, pois agora e passamos para o arraial do Ciro. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos deixar morrer, tão somente morreremos. Aí no 5, e se levantaram. Se você ficar sentado na tua casa, se você ficar sentado na rua, na praça, na calçada, sem vir buscar uma direção, expectativa de nada. O homem de Deus Eliseu, ele declarou uma palavra, ele profetizou que haveria prosperidade. Mas essa prosperidade, ela só chegou na cidade através de 4 leprosos que ninguém dava nada por eles. Eram pessoas que estavam excluídas da sociedade. Eram pessoas que não tinham direito de entrar, porque eram leprosos. De repente, ninguém dá nada por você. Porque você, no passado, por não ter cabeça, fez besteira e hoje está com seu nome sujo. Hoje, se a pessoa tiver ciência do teu passado, ela não te dá um emprego, não te dá uma oportunidade. Mas a palavra de Deus diz que eles eram homens excluídos, Rose. E você vê que, além de estar uma situação bem complicada, havia uma doença. Havia uma enfermidade. E você vê, a atitude de fé foi, os 4 se reuniram. Não foi um só, foi os 4. Junto. E você vê, quando uma pessoa ela quer ser abençoada,
ou ela tem uma direção, sempre é bom levar mais um, 2, Convidar, 3, né, convidar alguém com ela, né? Porque sempre tem alguém que você pode andar. Existe. Que você pode... Ó, vamos lá, vamos fazer essa caminhada até lá, né, nesse espaço Apoio Soldados Feridos. Eu vou lá ver essa terra aí. Porque o comentar é uma coisa. O ver é outra. E ó, eu digo pra você, minha amiga, meu amigo, quando Deus ele te dá uma ideia, quando Deus ele te dá uma direção, arrebenta. Tua vida nunca mais será a mesma. E olha só o que é que diz no 5 ainda. E levantaram-se. Os 4. Tem momento na vida que você tem que se sentar como Neemias. Neemias viu a miséria da cidade, viu a miséria da Jerusalém, então ele sentou, jejuou e orou ao Deus dos céus para ter uma direção. Neemias o copeiro. E você viu a revolução que Neemias fez. Aqui, em 2 Reis 8, 7. aqui 7 era 4 leprosos. De repente você está leproso na tua vida financeira. De repente você está leproso na tua vida profissional. Ninguém te chama. Você coloca um orçamento, vem outro lá e cobra mais alto e pega teu trabalho, que era para ser seu. Por quê? Porque existe uma força do mal. Existe um espírito que luta para que você não progrida, para que você não tenha progresso. A ordem, né, na bandeira do nosso Brasil está escrito ordem e progresso. Muitas das vezes não tem tido ordem na tua vida profissional, meu amigo. É uma vida de altas e baixos. De repente não tem progresso. Você é até um bom profissional. Você é uma boa costureira. Você é uma boa boleira. Você é um bom vendedor. Mas não tem um bom cabeleireiro. Mas não tem progresso. Um bom profissional. Mas eles... ninguém dava nada por eles. Então eles se levantaram. E na segunda-feira nós estamos fazendo isso daqui, se levantando. Hoje eu levantei cedo, o tempo fechado, porque nós não temos uma cobertura ainda. Porque nós estamos começando um trabalho, é novo. É um trabalho novo. E nós se levantamos como esses homens, para poder dar uma direção segundo a palavra de Deus para o povo, para você que está nos ouvindo agora. E ó, tá escrito no 5. E se, ó, 2 Reis 7, versículo 5. E se levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, do inimigo. E chegando à entrada, a porta estava aberta do arraial dos sírios, e eis que não havia ali ninguém. A Bíblia diz que o mal, ele entra por um caminho, mas por 7 caminhos ele foge. Para aquele que obedece a direção. E o propósito de segunda-feira é uma direção financeira, é uma direção profissional. É aonde nós viemos buscar uma ideia. É aonde nós viemos buscar um conselho de Deus. Para o que nós devemos fazer. Esses homens usaram a fé. Eles arriscaram a própria vida. E olha só o que Deus diz no versículo 6. Lê em alta voz, Rose. Missionária Rose. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial os sírios e ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. E
de maneira que fizeram uns aos outros. Eis que o rei de Israel anulou contra nós e os reis de Hebreus e os reis dos egípcios, para que vire contra nós. Você vê, o inimigo, ele entendeu que os reis fizeram aliança para poder ir contra eles. Eles largaram ouro, prata, dinheiro, veste, tudo, comida, tudo que eles precisavam. Entrou um pavor dentro deles. Vai entrar dentro do teu problema um pavor. Você sabia que o teu problema é espiritual? Você sabia que todos os problemas têm ordem espiritual? Você sabia que o mundo espiritual, ele trabalha mediante as minhas palavras? Deus, ele só pôde se manifestar quando aqueles homens abriram o que, Rose? A boca para falar. Eles falaram entre si, mas Deus precisava cumprir com a palavra de Eliseu. Então usou 4 leprosos. Para Deus ele fazer com que a palavra dele se cumpra, ele tem que usar os servos, que é nós, para te dar uma orientação à luz da Bíblia, para te dar uma direção à luz da Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que caminhos para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, né? Então, a Bíblia diz, meu amigo, que eles não ficaram só para si. Lá no versículo 15, eles disseram: ide e vede. E foram após até o Jordão, e eis que todos o caminho estavam cheios de roupas e de avivamento, que é alimento, que os sírios apressados se lançaram fora e voltaram o mensageiro anunciando ao rei, anunciando as boas novas. Eles não foram egoístas. Eles não foram egoístas. Deus, ele me deu uma direção e eu quero passar essa direção para a tua vida, para você, para que nós juntos venhamos fazer uma corrente de fé para lutar contra a oposição que tem se levantado contra nós. Porque o mal também luta contra mim, meu amigo, contra minha esposa. Não significa que eu tenho uma patente que o mal não se levanta. Mas nós temos uma autoridade. Desde o momento que eu tenho uma autoridade, eu reconheço essa autoridade, eu aceito essa autoridade, eu tenho poder para rechaçar as forças do mal. Deus me deu autoridade para te abençoar, para te dar uma direção à luz da Bíblia. Não é verdade, Rose? Sim, igual está dizendo aqui no versículo 16, então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um sírio, e 2 medidas de cevada por um sírio, e conforme a palavra do Senhor. Quer dizer, Deus cumpre a palavra dele, mas muitas das vezes você não cumpre a sua. É verdade. Aqui tem duas questões. Você vir e você, quando for abençoado, você compartilhar. Porque quando Deus abençoa, ele abençoa em coletivo. Coletivo. Ele não abençoa só para mim. Nós. Deus não trabalha é nós. Com Deus trabalha com aí, coletivo. Você chega e até promete Deus algo. Não sei. É você e Deus. Aí termina não sendo o quê? Fiel. Aí chega um tempo, passa 2 tempos, daqui a pouco, acabou? Não, não acabou. Simplesmente você não cumpriu com a tua palavra. E a lei já foi decretada. Tudo que eu planto, eu vou colher, meu amigo. E olha só, cuidado, porque vai chegar pessoas que nem esse capitão, para poder botar a dúvida. Olha só o que aconteceu com o capitão no 9. No 19, 7:19.
E aquele senhor respondeu ao homem de Deus, dizendo: eis que ainda se o Senhor fizesse janela nos céus, poderia isso se suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. A porta, meu amigo, toda vitória tem uma porta. A sua conquista tem uma porta. Mas também a Bíblia diz que tem um opositor. Tem um opositor. A Bíblia diz assim: Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e me deixar entrar, eu cearei contigo. Ou seja, eu trarei prosperidade para o teu lar. Eu trarei vida abundante para o teu lar. É dom de Deus que você prospere. É dom de Deus. Mas também, ao contrário, tem um opositor à porta para que você não entre. Para que você não entre. A Bíblia diz que o anjo destruidor estava sobre Jerusalém com a espada desbanhada. Porque Davi desobedeceu à voz de Deus. Ele foi incitado por Satanás para contar a Israel, o censo de Israel. E não precisava contar, porque Deus era que dava as vitórias, não era o número de exército, né? E quem dá a vitória para o apoio aos soldados feridos é o Senhor Jesus. Não é a quantidade. A obra não é minha. Eu estou administrando uma responsabilidade que Deus botou na minha mão. Mas a obra é do Senhor Jesus. É Ele quem dá a direção. E a Bíblia diz que esse anjo, Davi viu esse anjo, quando ele ia destruir a cidade, Deus falou, Deus se arrependeu. Deus falou: basta. E repreendeu o anjo destruidor que estava às portas de Jerusalém para destruí-la. Então existe uma porta. Existe uma porta, meu amigo. E muitas das vezes você não enxerga. Talvez você ache que não tenha. Talvez você ache que não tem saída. Talvez você ache que acabou para você. Ah, eu sou um ex-presidiário e a minha carteira está suja. Mas há esperança para você, meu amigo. Porque Deus pode te dar uma ideia. Pega essa direção. Se você ora, você fala com o Pai, que é o Senhor Jesus. Pede uma ideia para Ele. Faça isso hoje, agora. Ó, tentei, já fiz, já caminhei, já orei, mas agora estou determinando, Senhor. Peço a Ti, não sou nada, mas peço uma direção, uma ideia. Eu quero uma ideia para poder trabalhar por conta própria. E Ele dá. Aqui no espaço Apoio aos Soldados Feridos, Você vai aprender. às segunda-feira, às 7 da manhã. Poxa, pastor Ivanildo e missionário, às 7 horas da manhã. É para quem quer, meu amigo. É para quem quer. Nós está aqui. Eu acordei cedo, tô de prontidão. E às 19 horas também estarei de prontidão. Eu quero. Quem quer, vem. Lutar pela tua vida. Eu estou me prontificando em lutar pela tua vida. E lutar junto contigo, como aqueles 4 leprosos. Fazermos uma corrente de fé. Em nome de Jesus. Para poder abrir essa porta. Porque muitas das vezes já foi implantado na tua cabeça um pensamento que não tem jeito. Mas Deus deu uma direção para aqueles 4 leprosos. Aqueles 4 leprosos não tiveram aquela ideia à toa. O coração deles não se encheram de coragem à toa. Foi o próprio Deus. Tanto é que Deus, a Bíblia diz que é Deus que coloca o querer e o realizar. Deus colocou o querer dentro do coração deles de ir e também realizou a necessidade que eles precisavam de alimento, roupa e prosperidade. A prosperidade, meu amigo, é uma dádiva de Deus. É um dom. É dom de Deus?
E você tem direito a esses dons. Você tem direito a essa vida abundante. Você tem direito de esse reconhecimento que a palavra nos dá. O mal, ele não quer que você saiba que os teus direitos. O mal, ele quer que você vive vivendo de pouquinho em pouquinho. O mal, ele quer que você fica vivendo de copinho em copinho. Importas, mas pedindo. Mas a palavra de Deus diz: eu vim para que tenham vida. Vida primeiro. E depois em abundância. Planta? Eu vou colher. Amém? Amém. Então eu vou fazer uma oração para que Deus ele possa abrir os teus olhos. Como abriu os olhos de Ágata. Antigamente a água era uma prosperidade. Só que Ágata estava no deserto e o poço d'água estava do lado dela, mas ela não enxergava. Precisou o anjo vir. O anjo com letra maiúscula representa Jesus. Precisou o Senhor Jesus, que ainda não era revelado como Jesus, veio como um anjo, para poder mostrar para Ágata. Ágata, o poço está aqui, ó, pega a água e dá para o menino. E o menino estava chorando, desesperado, com sede, com fome. O menino ouviu a voz de Deus. Perdão, Deus ouviu a voz do menino. Porque o menino, ele foi o primeiro. Porque ele era filho de Abraão. Tu é um filho de Abraão. Tu é uma filha de Abraão. Eu tive que falar, porque é a realidade. Que estava escravizado. Eu falo disso porque nosso filho se chama Ismael e nisso daí a gente sempre procurou, né? É verdade. Um fato. E a palavra Ismael significa Deus ouve. Então eu vou fazer uma oração. E Deus vai ouvir vocês. Para Deus te dar força para vir aqui. Se você não conhece o endereço, entra no nosso site, no nosso blog do Apoio aos Soldados Feridos e manda uma mensagem. Apesar que lá tá lá as referências, um link para poder entrar no GPS, tá tudo lá, só não tem um carro lá para te trazer aqui, porque você tem que vir. A Bíblia diz que eles foram. Eu não tenho como eu mandar um Uber lá para poder buscar o povo, né? Você que tem que vir. Então estaremos aqui na fé. A gente tem que descontrair um pouco, né, pessoal? Então eu vou fazer uma oração, meu amigo. Eu te confesso. Deus ele vai te dar força para mudar essa história. Em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que não é pela força e nem pela violência. É pelo teu espírito. Mas com o mal, nós temos que ir com força e com violência. Porque se nós não for com mão forte, ele não solta, meu Pai. Ele não solta. A tua palavra diz que tem mal que está tão enraizado que ele só sai mediante jejum e oração. Oração e jejum. É o que nós estamos aqui, meu Pai. Orando por essas pessoas das segunda-feira. Orando pelos dizimistas. Orando pelos dizimistas do apoio aos soldados feridos, dos ofertantes. Sim, Senhor. Dos patrocinadores, meu Pai, que tem ajudado esta causa, essa obra, esse projeto, esse ministério. Repreende esse desgraçado, meu Pai, sim, sim. Que não deixa a vida desse homem, desta mulher ir para frente. Sim. Repreenda na raiz, meu Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque o lucro dos 2 é maior, ou seja, a oposição dos 2 contra o mal é maior. Em nome de Jesus, Senhor. E se um vem contra um, os 2 resistem junto. Aleluia. Então dá força para essa pessoa. Dá sim, Senhor. Dá ânimo para ela vir aqui às segunda-feira. Enche ela de coragem. E enche o coração dela de desejo, meu Pai. Sim, Deus. Talvez ela já está desacreditada de tudo. Já não acredita mais em nada.
Mas eu digo para você, minha amiga, há esperança para a tua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que mesmo a árvore sendo cortada, há esperança. Sim, Deus. Há esperança. Na segunda-feira nós estamos aqui buscando de Deus uma direção para nossas vidas. Sim, Espírito Uma Santo. direção financeira, uma direção profissional. Visita eles, meu. Eu te abençoo, nós te abençoamos Seja abençoado. na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. de Deus. Amém? Amém. Minha amiga, meu amigo, você que não conhece o projeto Apoio aos Soldados Feridos, o Ministério Apoio aos Soldados Feridos, abaixo desse vídeo vai ter o link aonde você vai se redirecionar aos projetos do Apoio aos Soldados Feridos. Fizemos um blog aonde está todo o material. Nós procuramos otimizar tudo e colocamos tudo em um único lugar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe abundantemente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.